Alô você, né? Como diria o saudoso Fernando Vanucci. Bom, vamos dar continuidade então, rapidamente, ao primeiro vídeo sobre aliança ou testamento. Creio que você deve ter entendido. Agora nós vamos prosseguir um pouquinho, aprofundando um pouquinho mais, tá bom? E creio que vamos precisar de um terceiro vídeo. Eu disse que iríamos resolver esse assunto em 2 vídeos, e esse é o segundo, já seria o último, na verdade, e não será possível. Teremos um terceiro para que realmente a coisa, né, o problema seja bem esclarecido, bem resolvido, tá bom? Nós definimos então no primeiro vídeo que é nova aliança. Não é Novo Testamento. A palavra ideal é aliança. Berit é aliança. Então vamos agora tentar entender os desdobramentos dessa palavra, os desdobramentos da nova aliança. Seria essa nova aliança uma contraparte da antiga? Estaria essa nova aliança, a segunda, invalidando a primeira? Rasgando aquele contrato, rasgando todos aqueles ensinamentos, todas as instruções? Vejamos. Muitos pensam que estão em conflito as duas alianças, ou que uma não vale mais. A antiga é arcaica, não serve mais para a nossa atualidade, agora é pela graça. Ora, quando nós falamos em graça de Deus, a graça de Deus esteve sempre presente desde a criação. Deus criou o mundo com graça, Deus criou as coisas, todos os seres pela sua graça, e a salvação pela graça, e a lei pela graça, os mandamentos pela graça, os estatutos, enfim, todas as coisas são pela graça. A questão é que muitos realmente repreendam essa validade do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança. É preciso entender o seguinte: nós não podemos colocar a nova aliança contra a antiga. Os ensinos de Deus não funcionam contra si mesmo. É importante a gente definir as coisas. Deus não está contra si mesmo, ele não é contraditório, ele não faz as coisas e depois muda. Ele fala e a palavra dele não volta vazia, ela concretiza, ela realiza. É assim que as escrituras ensinam. Então é impossível Deus negar a si mesmo, é impossível Deus ser contraditório. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber de uma aliança é de que aliança que está falando, e nós já sabemos que a aliança que Jesus fez, a nova aliança, se refere à nova aliança da aliança mosaica, lá do Antigo Testamento como nós conhecemos. Mas atenção, antiga aliança. A literatura às vezes confunde um pouco, né? A literatura chama Antigo Testamento, mas o conteúdo é Antiga Aliança. Essa que é a verdade. É preciso lembrar também que toda aliança, conforme ensinamos, ela requer contrato, ela requer termos. Ela tem que ter um motivo. Aliança para quê? Com base em quê? Nós estamos fazendo aqui aliança para cumprir o quê? Quais são os requisitos? Então toda aliança por si mesma, a própria palavra, subtende-se isso, tem que ter contrato, tem que ter um motivo de tal aliança. E nós vimos que no Antigo Testamento, nessa literatura, Antigo Testamento, está registrada a Antiga Aliança e os termos que estão ali contidos nos livros, nos ensinamentos, nas instruções de Deus, estão lá todos os termos. Então, será que aquilo foi anulado? Ou foi feito outro e incluído aquele? Qual que de fato é a realidade? Vamos pensar nisso então. Se você lembrar, nós abordamos aqui que se uma pessoa que fez aliança romper as cláusulas, ou uma cláusula que seja do contrato, dos termos, a aliança deixa de existir. Ela passa a ser invalidada. Será preciso fazer uma nova aliança. Será preciso fazer toda a celebração novamente. Então foi o que aconteceu lá no Monte Sinai. O povo invalidou a aliança. Por isso que houve a necessidade da segunda aliança. Porque a primeira foi invalidada. Outra vez vamos ler Jeremias 31. Olha o que diz uma parte ali desse texto, em amarelo. Né? Na verdade diz assim, né? Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então ele está explicando aqui
que faria uma nova aliança. Por que fazer uma nova? Porque houve invalidação da aliança atual, ou da primeira aliança, da aliança que Deus tinha feito no Sinai. Eles invalidaram. Então o problema não está em Deus, o problema sempre esteve no povo. E olha que realmente não foi falta de Moisés ensinar, de Moisés abordar a importância da fidelidade, não foi falta de ensinar o povo. O povo sempre errava, sempre negava aquilo que falavam. Realmente era terrível aquele povo lá do Sinai, e tanto é que eles foram lá castigados duramente, muitos não receberam a promessa por conta da desobediência, né? Então não havia mais aliança, porque eles romperam, eles invalidaram. Uma parte rompeu, uma parte invalidou, acabou a aliança. Terá que ser feita uma outra. Então foi essa a promessa que Deus fez através do profeta Jeremias. Então tem que ser uma aliança que as duas partes cumpram. Senão não tem aliança. Senão não existe aliança. As duas partes têm que cumprir. Mas a primeira aliança foi promulgada assim, com o aval do povo. Embora eles invalidaram, mas lá no início eles afirmaram categoricamente que iam obedecer. Vamos ler Êxodo 19, do 4 ao 8. Leia comigo aí. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É Deus falando a Moisés, né? Aí veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dos anciãos do povo todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Qual foi a resposta do todo o povo? Em amarelo aí. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Ou seja, Deus passou a Moisés as cláusulas da aliança, o contrato da aliança. Moisés leu perante o povo e o povo aceitou a aliança, aceitou os termos, aceitou as cláusulas, os compromissos. E disse a Moisés: pode dizer ao Senhor, pode dizer a Deus, pode ir lá responder a ele que tudo o que ele falou nós vamos fazer. Pronto, foi selada uma aliança ali. Foi selado, a aliança foi feita. E aí Moisés foi e relatou as palavras ao Senhor. E o interessante é que bem depois houve uma segunda vez, que foi quando havia já terminado essa questão da aliança, definidos os termos, o povo aceitou, mas futuramente Deus entregou o testemunho desta aliança, as duas tábuas da aliança, que todos haviam confirmado que iam obedecer, todos haviam dito que iam ser fiéis ao contrato e aos termos da aliança. Mas olha o que aconteceu depois que Moisés trouxe as duas tábuas da aliança ao povo. Moisés fez ali mais uma cerimônia, ou relatou novamente, né, as palavras de Deus, e diz assim, e diz o texto que nós vamos ler aqui para vocês. Leiam comigo aí, ó. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou metade do sangue, veja bem, e a pôs em bacias. Olha aqui a cerimônia da aliança antiga, da primeira. E outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Estava selando ali a aliança, né? Estava concluindo mesmo, finalmente, com as palavras do testemunho, as 10 palavras, as duas tábuas da aliança.
Aí a parte amarela ali, tomou o livro da aliança, né, a comprovação ali, né, o que estava sendo ali determinado, o registro das palavras de Deus, dos termos da aliança, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram de novo, olha lá, tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então o sangue do bezerro ali, né, o sacrifício que foi feito, foi o selo ali, na verdade, né? Foi a conclusão, a confirmação de que havia ali uma aliança feita, uma aliança aceita, uma aliança selada. Olha só como que isso é muito claro aqui. Olha como que isso é muito bem explicado. Não tem o que questionar. Foi uma aliança, as duas partes concordaram, aceitaram. Moisés fez ali aquele ritual, digamos assim, para mostrar para todo mundo, o testemunho, está aqui, ó, as duas tábuas, eu vou ler para vocês tudo que Deus falou, o povo ouviu, e ali através do sangue, ali do sacrifício, confirmaram a aliança. Mas, conforme nós lemos, eles transgrediram, ou na verdade invalidaram essa lei. Isso está relatado nas escrituras, nas histórias do povo de Israel, enfim, todas as gerações invalidaram, corromperam, quebraram, romperam essa aliança. Aí foi preciso então Deus fazer uma outra aliança, porque parou de ter aliança, foi rompida, mesmo Deus sendo fiel pela sua graça e misericórdia, não houve mais aliança, porque o povo desobedeceu. Então, o que Deus fez? Qual que foi a solução? Tudo bem, foi essa nova aliança. Ok, isso nós sabemos. Mas o que está por trás? Ou qual foi o trabalhar de Deus nesta nova aliança? O que Deus fez? Olha só o que Deus fez, gente. Deus, ele entregou o seu filho para ser um de nós, para se encarnar e ser um como o povo, um ser humano. Para quê? Para que ele nos representasse nessa nova aliança e cumprisse todos os requisitos, todos os acordos, todas as palavras escritas. Porque nós não iríamos cumprir de novo. Nessa segunda aliança, nessa nova aliança, nós iríamos romper de novo. Não ia ter sentido. Mas o plano de Deus foi trazer o seu filho, ou enviar o seu filho para se encarnar, nascer aqui como humano, e ele fazer a nossa parte. Ele cumprir a nossa parte na aliança. Então Deus, o Pai, continuaria na parte dele, e o Filho faria a nossa parte nessa aliança. Ou seja, o Filho cumpriria em nosso lugar. O que a gente pode entender nisso? Que Deus cumpriu as duas partes da aliança. Por isso que é uma aliança eterna. Por isso que é uma aliança que não tem fim. Porque a parte de Deus foi cumprida como sempre foi. E agora a nossa parte, a parte do povo, a parte do homem, foi cumprida também em Jesus. Ele cumpriu. Aquilo que cabia a nós cumprirmos, Jesus cumpriu. Ou seja, agora tem aliança. Agora tem uma aliança que não precisa mais fazer outra, não vai ter mais outra. Essa aliança não será mais rompida. Não foi porque o sangue dessa aliança não foi o sangue dos bezerros ali que Moisés ofereceu em sacrifício e holocaustos. O sangue foi do próprio Filho de Deus que esteve envolvido na aliança. O próprio lado da aliança foi que se entregou, foi quem selou com o seu próprio sangue, que é Cristo. Então, o que a gente tem que entender é que essa nova aliança, ela não apagou a primeira, ou não exclui a primeira.
ela, na verdade, teve mudanças nas cláusulas, mudança no contrato, claro. Agora, por exemplo, não há necessidade de a gente ir a um templo e oferecer uma ovelha. Por quê? Porque o próprio Jesus, o próprio lado nosso da aliança, já se ofereceu para sempre um sacrifício eterno. Então, claro, aquilo que está na cláusula da aliança anterior a respeito do sacrifício, não é necessário mais. A nossa oração, quando nós nos arrependemos, nós, em certo sentido, estamos oferecendo a Deus o Cordeiro, como pedido de perdão, como sacrifício para receber o perdão. Então, precisamos incutir isso, né, na nossa memória, entender isso, que a morte de Cristo, essa nova aliança, foi a nossa parte feita. Então, agora eu passo a viver pela fé em Cristo no sentido em que Ele cumpriu, então eu vou cumprir nele todas as escrituras, todas as regras que Ele cumpriu. Por isso que Ele disse, aquele que se negar a si mesmo, né, e seguir-me é digno de mim. Aquele que quiser, venha após mim, siga-me, obedeça aos meus mandamentos. E ele resume, né, esses mandamentos, vamos dizer, o contrato dessa nova aliança, ele resume no amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Ele não anula toda a lei ou todas as instruções do Antigo Testamento. Ele muda, com certeza, alguns itens, mas não são todos. Nós devemos amar ao próximo, nós devemos cumprir toda a lei lá, ou todas as instruções com relação à justiça, e tudo com base no amor. Então, ele viveu a Torá, ele foi a encarnação da Torá. Por isso que nós devemos segui-lo. Por isso que nós devemos, para ser salvo, ter a fé nele. Porque é como se nós estivéssemos fazendo o sacrifício dessa aliança. Nele nós somos salvos, por conta dessa fé. Então, olha o que disse lá Jeremias de novo, 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Note que as condições, o contrato e detalhes dessa nova aliança são os mesmos da antiga. Deus não disse através de Jeremias, eu farei uma nova aliança e cancelarei todos esses contratos, todos esses estatutos e vou fazer outro. Não, ele só diz que vai mudar o local destas instruções, desses ensinamentos. O que muda é o local em que a Torá estaria, na verdade, né? Está agora. Isto é, os ensinamentos não estariam mais nas tábuas ou em materiais de escrita, para que a gente leia e obedeça, leia e faça a obra, leia e faça a obra da lei, ler e obedecer a lei, simplesmente por obedecer sem partir do coração. Agora ele colocaria essa lei, essa Torá, no coração, ou seja, voluntariamente o povo ia obedecer com prazer, com alegria, com ágape, né? Ou seja, com amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade, é o que deveria ter ocorrido lá no Monte Sinai, a partir dali. O povo amar a Deus, obedecer por prazer, obedecer com alegria, por amor, e também amar ao próximo. E assim o povo seria com certeza abençoado ricamente e não teria acontecido o que aconteceu. Então, está aqui o resumo, na verdade, de toda essa questão de que é a nova lei, ela cancela a antiga? Não, é lê-la em conjunto. E claro, aquilo que tornou-se obsoleto, conforme nós vamos ver no próximo vídeo, nós não vamos mais seguir. Nós não vamos mais oferecer cordeiro. Nós não vamos mais separar o leproso. Não é nessa questão de letra, né? É a questão agora do que Jesus fez, do que ele, do lado nosso, né, da aliança, que fez o que eu deveria fazer, o que o povo deveria fazer, o que você deveria fazer, é o que ele ensinou,
o que ele praticou e o que ele requer. Fazendo assim, nós estamos aliançados com Deus. Nós estamos vivendo essa aliança. Então agora o memorial agora é nele, no sangue dele. Mas no próximo vídeo a gente vai continuar, para finalizar mesmo. Agora eu garanto que será apenas o último vídeo para abordar algumas questões dessa nova lei que tem confundido muitas pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Amém.